Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória. Aleluia. Aleluia. Gente, eu já estou carregando vocês no coração. Uma aliança foi firmada e pode ter certeza que vocês ganharam mais um irmão, um amigo, um companheiro na guerra. Em nome de Jesus. A Bahia e Minas é nós. Glórias. E quando eles estavam falando, os discípulos, e aquela árvore, um dia, quando estávamos com o projeto de Portugal, e eu estava propagando, como apóstolo nas igrejas por esse propósito do reino, uma jovem na cidade de Eunápolis, lá na Bahia, seus pastores vão bastante naquela região, ela me procurou muito constrangida, apaixonada pelo projeto, chorando, querendo fazer parte, mas ela começou a ficar envergonhada, e eu falei, o que foi? Ela falou assim, não, apóstolo, porque a oferta é tão pequena. Mas na hora saltou uma palavra de conhecimento, e eu queria liberar ela para você. E quando eles estavam falando, o Senhor me trouxe essa memória. A chave nunca vai ser maior que a porta. Mas uma porta que não é aberta pela chave, só um ladrão e um salteador que está arrombando. Toda porta que o céu abre para a igreja, ela é aberta com uma chave. E a semente, a semeadura, a oferta é uma chave que abre a porta. Mas Deus já está dizendo, a resposta dele sempre vai ser maior que a chave. A chave da viúva foi o pão, que era para ela o pão da morte, mas quando ela deu como chave, abriu a porta da prosperidade, da provisão e da ressurreição. Então eu libero portas abertas sobre esta semeadura. E nós temos que realmente entender que quando uma igreja tem mais alegria de semear nas estruturas do que nas pessoas, ela acredita que quem prega são as estruturas e não as pessoas. E eu fico feliz porque vocês acreditam que quem vai pregar o Evangelho são pessoas. Amém. Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25, todos acharam? Nós vamos ler parece que o computador gosta de fazer a gente pagar amigo. Deu uma travadinha. Alguém pode me emprestar uma Bíblia de papel para eu não pagar esse mico? Obrigado. Meu Deus. Não podemos perder tempo enquanto ele se liberta. Vamos ler a partir do verso 31, 29. Gênesis 25, verso 29. E Jacó cozera um guisado
E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Pai da glória, continua a falar conosco. Espírito Santo, eu sou um vaso de barro, e eu reconheço que o precioso tesouro é o Senhor. Só o Senhor para revelar o Pai. É pelo Espírito Santo, pelo Senhor que clamamos, Abba Pai. É pelo Senhor que nós declaramos: Jesus Cristo é o Senhor. Só o Senhor pode nos ensinar todas as coisas sobre o nosso Rei Jesus. Espírito Santo, revela as Escrituras sagradas nesta noite e marca esta conferência de paternidade, gerando em nós e através de nós essa consciência de reino, não uma moda, não um modelo, mas uma identidade de igreja que reconhece que o Pai que está no céu, pelo seu Espírito, nos faz ter a identidade de filhos, mas que se tornam irmãos mais velhos, irmãos maduros, para pastorear, para gerar paternidade nos irmãos mais novos. Neste modelo de paternidade, o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para nos apacentar. Que nós possamos, ó Deus, olhar para os pais biológicos, autoridades espirituais que o Senhor gerou. Ensina-nos a honrá-los e não querer compreender muitas vezes, mas a honrá-los. Ó Deus querido, porque é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, terás longevidade de vida. Senhor, marca-nos nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus que ora comigo diz amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus e a sua santa e gloriosa palavra. Nós precisamos nessa noite entender que nós não podemos negociar a nossa primogenitura. Esaú e Jacó, dois irmãos que brigavam desde o ventre da mãe, e era um movimento tão intenso que ela ficou desesperada, falou: meu Deus do Senhor, eu vou morrer, o que é isso que está acontecendo dentro de mim? E Deus fala para ela: não, são duas nações que estão dentro de você. E você conhece a história, uma briga daqui, briga de lá, um querendo subir primeiro do que o outro. Mas Jacó não desiste da primogenitura. E quando Jacó faz aquele alimento, aquele ensopado de lentilhas, Esaú chega, Esaú que era o caçador, e ele chega disposto a comer a qualquer preço. Ele queria saciar a sua necessidade. E Jacó, percebendo que o seu irmão era um homem que era intenso no suprimento das suas necessidades da terra, ele espera o irmão com um ambiente de satisfação. E Esaú fala: por favor, Jacó, me dá um pouco dessa comida, porque eu vou morrer, que fome, eu estou voltando da caça, estou desesperado. E Jacó diz assim: eu te dou com um acordo. Fala logo, você tem que me dar a sua primogenitura.
E Esaú faz uma declaração. E essa declaração, Esaú e Jacó, nós podemos parafrasear como duas identidades da igreja. Uma identidade de uma igreja, tirando a questão dos erros de Jacó, que você já conhece biblicamente, é uma igreja madura na revelação da palavra. Já foi pregado sobre isso, então vocês estão muito bem direcionados. Mas Jacó, ele queria algo porque ele entendeu a importância da primogenitura. Os mecanismos utilizados podem ter sido errados, mas a motivação de honrar a primogenitura era nobre. Mas de um outro lado nós encontramos uma igreja que tem a primogenitura, mas que troca a identidade do céu por um suprimento da terra, que troca a revelação da eternidade por uma revelação temporal, por um suprimento. É como o filme do Matrix. Eu não sei quantos já assistiram Matrix. Quando o Orfeu leva o Neo para um apartamento e fala: olha, eu tenho duas pílulas, uma para você conhecer a verdade, que é uma outra realidade, uma outra dimensão, ou você continuar vivendo nessa dimensão que você acha que está sendo tudo legal, mas é uma ilusão. E é muito da igreja do Senhor não tem aceitado a pílula da realidade espiritual, tem aceitado viver uma ilusão, viver uma realidade fictícia, aonde, como diz uma canção do Oficina G3, eu gosto do rock, mas é uma letra que é linda, que você pode depois ouvir e ler, mesmo se você não gostar da melodia. Fala dos espelhos mágicos, e nessa canção ele fala dos homens e seus espelhos mágicos, que conseguem não ver as pessoas pedindo esmola, que permite você não ver uma realidade. Esaú, ele não valorizou a realidade do céu que foi liberada sobre ele. Ele troca a identidade da primogenitura, ele troca o portal que é a primogenitura por uma necessidade imediata. A igreja do Senhor, os filhos do Senhor, porque Jesus, ele nos tornou filhos do Pai, ele é o irmão mais velho agora. E nós temos que ter cuidado, porque o mesmo grito dos hebreus na peregrinação para a terra prometida, da saída do Egito, são os mesmos gritos de hoje em dia. Mas Jesus, o primogênito da eternidade, quando ele esteve na terra, ele vence o grito da necessidade. Quando ele está levado pelo Espírito Santo, que o impeliu para o deserto, e 40 dias jejuando, a Bíblia diz que ele teve fome. E na hora que ele teve fome, Satanás diz: se você é o Filho de Deus, pega essas pedras, transforma em pão e come. Mas lá no Jordão, Jesus escolheu a palavra, Jesus escolheu a profecia. Os céus se abriram e o Pai liberou a palavra: este é o meu Filho amado. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Zastubiai que fumandai. Esaú tinha o título, mas não tinha a identidade da primogenitura. E ele não valorizou aquilo que poderia prover muito mais do que uma lentilha. Ele não entendeu que mesmo se ele não tivesse comida, tivesse que beber água, mas a primogenitura seria algo muito mais importante. Quando Satanás lança essa tentação, Jesus diz assim: ei, Satanás, também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede dos lábios de Deus. Jesus usou os escritos da Torá, da Bíblia, mas eu creio também que ele estava dizendo aquela palavra: você estava no Jordão, você viu adversário que ele liberou sobre mim. Eu não vou comer o pão da dúvida, eu não vou comer o leito da dúvida,
Eu não vou ter amizades da dúvida. Eu não vou trocar a primogenitura por um saciar da dúvida. E Esaú, ele declara algo. Ele diz assim: que adianta a primogenitura se eu vou morrer? A igreja no modelo de Esaú é uma igreja não mais geracional. É uma igreja que responde para si e para si. É a igreja internacional da sanguessuga de Provérbios. Dá. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Fruto sagrado. Deu vontade de cantar. Já vi que eu arrumei uns companheiros bons. Nós vamos cumprir esse dia. Nosso hobby regado com essa sonorização, hein? Meu Deus, tá selado. Acho que aquela quarta do chinelo, hein? A gente arrasta o paizão aí. Ele declara: que adianta se eu não estou preocupado com a próxima geração? Se eu não estou preocupado com o que vai acontecer em Belo Horizonte, na Bahia, no Brasil, daqui a 40 anos, porque eu vou morrer mesmo. Então eu quero saciar a minha vida. Eu não quero carregar um encargo do céu para entregar para os meus filhos. A igreja, quando volta a entender paternidade, independente das estruturas, das estratégias, das denominações, ela vai entender o que está escrito no Salmo: aquele que carrega a preciosa semente, ainda que chorando, mas ele não para, ele vai semeando, chorando e semeando, porque as dores, as guerras, as dificuldades, as traições, as mentiras, as colheitas, os sucessos, os insucessos, eles estão ressignificados na visão da eternidade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele está cuidando de geração em geração. Ele é Deus de geração em geração. Uma geração chama outra geração, uma geração vai e uma geração vem. Esaú não estava conectado ao ambiente geracional. Ele estava olhando apenas para o seu momento. Nós não podemos ofertar pelo nosso momento. Nós não podemos adorar pelo nosso momento. Nós não podemos sofrer pelo nosso momento. O tempo todo nós temos que ter a mentalidade da primogenitura. O que eu vou deixar para a próxima geração? O que faz o primogênito negar a sua primogenitura? A falta de conhecimento da importância do que é ser primogênito. Primogênito é aquele que recebe a porção dobrada da herança do pai, mas não para ser mais rico. É porque ele tem a incumbência de honrar o nome do pai, de cuidar da mãe e de cuidar dos seus irmãos. É aquele que vai dar continuidade aos negócios. Andai que estubi andarabacai. Jesus disse aos seus 11, 12 anos de idade, quando a mãe o esqueceu no templo, e volta desesperada como uma mãe. Hoje o meu filho foi descer para a piscina e desceu um bocado de criança e minha esposa não viu. Cadê Samuel? Falei: calma, está aqui no elevador, eu estou olhando. Imagine 3 dias depois: cadê Jesus? Devem ter procurado tantos lugares. De repente falou assim: não, vamos lá no templo pedir oração. E quando foram pedir oração, ele estava lá. Ela, desesperada, vai dar uma chamada nele. Esqueceu até de quem ele era. O coração da mãe falou mais alto. E ele disse: por que a senhora está me procurando assim? A senhora não sabe? Eu já estou cuidando dos negócios do meu pai. Uma ardente expectativa geracional
Eu ainda não sou o Cristo. Eu ainda não sou batizado no Jordão. Eu ainda não tenho autorização do Pai. Mas eu posso já cuidar dos negócios na roda do ensino. Eu vou ensinar. Eu vou revelar. Falta de conhecimento das bênçãos de Deus sobre a primogenitura. Uma vida alimentada pelas necessidades orgânicas ao extremo. A igreja precisa ser liberta das necessidades extremas do corpo. A Bíblia diz: o teu Deus não pode ser o teu ventre. Glutão, quando estiver à mesa, põe uma faca na tua garganta. Ou seja, dê um limite de passagem de alimento. Porque se você for ver, na peregrinação, eles trocavam a primogenitura da terra prometida. A primogenitura de agora continuar aquilo que foi liberado na geração de Abraão. 400 anos depois, agora volta a viver aquilo que Deus profetizou para Abraão. A palavra profética ficou esperando pelo menos umas quase 10 gerações para poder voltar a tomar o lugar de governo. Mas eles de tempo em tempo murmuravam e, como Esaú, queriam negociar por causa de comida, de bebida. Falta de conhecimento bíblico e do chamado de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Esaú estava focado no imediato, mas a Bíblia nos diz que o reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Busque o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão. Não é você que vai acrescentar, é o Senhor que vai acrescentar. Deus é um Deus de suprimento. Quando eu estava como obreiro na casa de recuperação, não tinha salário. E aí nós compartilhávamos. E uma vez eu ganhei um shampoo na época que a Natura fez, que foi um sucesso. Era o shampoo de erva doce, era um tubão quadrado grandão. Eu ganhei o shampoo e o condicionador. Mas éramos em 5 ou 6 obreiros. E aí, toda hora quando eu ia tomar banho, eu falava assim: Eduardo, você me empresta seu shampoo? Deixa eu perguntar uma coisa, como é que você empresta shampoo? O cara vai usar, não volta. Volta menos. Como é que é? Todo mundo sem salário. Uma coisa é você emprestar o carro para o irmão, que você sabe que o cara vai botar para lavar, vai abastecer. Você fica até dizendo: ei, irmão, não quer pegar de novo não? Aí acabou o shampoo. O condicionador ainda tinha. Porque sempre você usa mais shampoo do que condicionador. Aí eu falei: Jesus, dá glória, aleluia. Aí eu estou no culto lá na igreja, uma irmã falou assim: Deus mandou te dar algo, obreiro Eduardo. Ela me deu o sachê, o refil do mesmo shampoo. Eu falei: não, essa irmã é de Deus, porque alguém dá o refil na carne, vai dizer assim: ó, que vergonha. Vai dizer que eu estou pobre para não dar nem um shampoo inteiro, dar um saco plástico. Porque eu tinha. Deus não é um Deus de desperdício. Uma vez, lembra que eu contei para vocês que eu aprendi a prender roupa lá na casa de recuperação? Que eu achava que o arame farpado era o pregador e eu botava roupa. Rasgaram minhas cuecas tudo umas brocas. Mas lá eu aprendi, quando alguém perguntava, a dizer que está tudo bem. Porque quando Deus quer suprir, Ele revela antes de eu pedir. Aí minha mãe, dona Zenilda, ligou: filho, tudo bom? Tudo bem. Tá precisando de alguma coisa, filho? Não, mãe, tá tudo bem. Não, filho, eu sei que o pastor já ensinou e você aprendeu, mas... Não, mãe, tá tudo bem. Não, filho, é porque Deus tocou no meu coração e eu comprei umas cuecas para você. Eu falei: amém. Irmão, não era aquela cueca Zorba, Mesh. Era aquelas cuecas que compra no Mercado Central, que
parecia uma fralda. Era um negócio estranho, mas foi o melhor que ela pôde me dar. Suprimento do céu. Às vezes você está trocando primogenitura porque você está querendo acelerar o tempo das provisões na sua vida. Tem um tempo para tudo, Deus te testa. Calma que vai chegar. Tinha época que era o desodorante, meu irmão, que estava esguichado, parecia que ia pegar fogo. Acho que era 100% álcool e 1% alguma coisa. Ficava aquelas bolinhas vermelhas queimando tudo. Hoje eu vivo uma fase de ganhar assim perfumes importados, que eu amo perfume. Mas naquela época, como nessa época, é a mesma gratidão ao Deus que me provê quando eu estou no ambiente da primogenitura. Esaú não amou as vidas que seriam alimentadas pela sua primogenitura. Lá na sua célula precisa ter você com uma identidade de primogenitura. Na sua empresa, na igreja, no casamento, na escola, na faculdade. Deus precisa dos filhos com a identidade da primogenitura. O medo da morte tem roubado a primogenitura da igreja do Senhor. Esaú gritou: eu vou morrer, eu preciso comer, se eu não comer eu vou morrer. Quem tem ditado as suas necessidades? A eternidade ou o medo da morte? Eu vou morrer sem as minhas amigas, faço qualquer coisa por elas. Sai fora, é laço. Deus declara que a lei da primogenitura traz ao primogênito porção dobrada da herança, sucessão ao reino. Jesus disse o quê? Vocês vão fazer obras maiores que as minhas. Administrar os negócios do pai, cuidar da mãe, cuidar dos irmãos e ser uma pessoa separada por Deus para propósitos específicos. Veja que Eliseu foi o único dos centenas e centenas de profetas que desejou a primogenitura mais do que o ofício. Queira o pai mais do que o ofício. Queira honrar no legado. Salomão nos ensina isso. Ele não ficou dizendo: não, agora é a minha hora. Ele disse: não, Deus, eu ofertei 2.000 animais porque eu tinha que chamar a tua atenção, porque eu preciso de sabedoria para continuar o reinado de Davi. A falta da mentalidade da primogenitura, da paternidade, tem feito as pessoas pedirem coisas para si. E a Bíblia diz: pedis e pedis mal, pedis e não recebeis, porque vocês pedem para esbanjar nos seus vossos próprios prazeres. Muitos estão pensando agora: mas eu não sou primogênito biologicamente, estou fora, igual eu, sou caçula. Diga para o teu irmão: será? Será que você não é primogênito? Romanos 8,17 é a tua resposta. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Hebreus 12:23 arremata a tua necessidade de resposta, dizendo, Hebreus 12:23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Como que o céu está te chamando? Ai, Castubai. Ele olha para vocês todos e diz: a igreja dos primogênitos. Porque Ele já olhou para você ganhando almas.
Ele já olhou você contando e conectando uma próxima geração. Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primeiro primogênito, mas ele criou uma igreja de primogênitos. Uma mentalidade de primogênitos. Porque uma mentalidade de primogênitos vai honrar a primogenitura de Jesus. Nós precisamos, agora que descobrimos que somos primogênitos em Cristo, que recebemos os benefícios, a coerência nele, precisamos agora dizer sim para as responsabilidades da primogenitura. Cutuca esse querido do teu lado e diga: existe uma herança, existe uma família, existe um nome que está acima de todo nome, que foi confiado a você. Jesus diz que te deu o nome dele. Ele disse: em meu nome. Então, queridão, quando a gente fica só brincando de parquinho gospel e tem medo de expulsar demônio, de curar enfermo, eu vou chutar a sua cadeira. Nós não estamos nos movendo em primogenitura, porque são os negócios do Pai. João 5:20 diz: porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele mesmo mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. João 14:12: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus estava dizendo: a primogenitura vai ser transferida para todos. A primogenitura precisa entrar em ebulição em nós. Nós precisamos ser tomados dessa paixão pelos negócios do reino. Nós precisamos ser tomados desse amor pelos nossos irmãos, que nós vamos cuidar e tocá-los para eles terem um olhar e dizer para a próxima geração: eu estou aqui lutando pelo céu, porque um dia eu tive um pai, eu tive um irmão mais velho, eu tive uma igreja que lutou por mim. Manto não sobe para o céu, quem sobe é o profeta, porque a terra precisa do manto para a próxima geração. Quando o pai do Bill Johnson estava à beira da morte, no livro ele conta que reuniu os irmãos, e ele é filho de uma grande gerações e gerações de pastores. O pai fez a oração e eles falaram: pai, agora libera esse manto sobre nós. Eliseu se moveu na primogenitura, mas Eliseu não teve filhos que se moveram na primogenitura. Um rei quis pegar o manto, mas não para honrar a próxima geração, mas apenas para vencer uma guerra. Eliseu disse para Elias: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. E hoje as pessoas estão dizendo: minhas preferências, mudo de igreja quando é necessário. Por isso que nós estamos tendo uma geração de neófitos e bastardos, que não sabe lidar com as guerras, com as dores e os dessabores para crescer, que não sabe ouvir um não. Um dia o diretor de uma escola conversando comigo disse: pai, o negócio está difícil, o senhor é pastor, ora aí.
E ele contando de uma mãe que o procurou desesperada, perguntando se ele conhecia alguma psicóloga, porque ela precisava levar o filho na psicóloga, porque ela tinha que dizer para a filha que não ia dar o cachorro que a filha queria. Mas eles precisam conhecer o Pai e um Deus que muda as estruturas através de mim e de você. Levante os seus braços e declare aos céus que você quer as obras da primogenitura sendo revelado em você. Saia do egoísmo, saia do individualismo, saia das orações do umbigo que só olha as suas necessidades. Creia que Deus é muito maior e comece a dizer: eis-me aqui. Muitos no ambiente da família que se convertem primeiro ficam brigando, dizendo: meu Deus, eu sou o primeiro, é tanta luta. Não, meu irmão, glorifique, porque você é o primogênito no mundo espiritual dessa família. E Deus vai te confiar porção dobrada se você se posicionar como primogênito. Unções, habilitações, provisões virão, mas pelo propósito e não pela sua necessidade. Tem alegria de dizer: eu sou o primeiro de muitos. Virá a segunda, a terceira e a quarta geração. Não desista deles. Não troque-os por um prato de lentilha, uma falsa paz espiritual. Quantas vezes nós somos tentados a dizer: não chega de guerra, vou ter agora uma vida de igreja, eu vou apenas sentar num banco, congregar. Eu fico olhando: meu Deus, a minha vida ia ser tão chata. Jesus deixou a sua glória. Ele deixou o trono. Ele deixou o céu. Ele deixou a adoração perfeita, cara, para lutar por homens, porque o Pai os ama como filhos. Jesus deu a vida para o Pai como um primogênito. Eu vou cuidar dos seus negócios, Pai. Eu vou trazê-los de volta, Pai. Olhe para o teu irmão e diga: não desista. Não negue a primogenitura do seu casamento por um adultério. Não negue a primogenitura do teu ministério por um convite para ser pastor antes da hora. Quando eu saí de Brasília por situações difíceis da igreja que eu pastoreava, meu primeiro pastoreado, muitos anos depois, Deus fez eu ir lá e pedir perdão para as pessoas, porque Deus disse: você só pensou em você. Você só pensou, Eduardo, no que fizeram com você. Você não pensou nos meus filhos. Como doeu. Eles me perdoaram. Eles me abençoaram. Mas dói. Uma alma, meu irmão, vale mais que o mundo inteiro. Não troque a primogenitura por uma oportunidade. Seja fiel ao chamado de Deus. Não desista dos seus pais, dos filhos, por outros pais ou filhos que você pode conhecer, que vão suprir as suas carências e lhe dar resultados maiores. Deus conta contigo para ganhar eles para Jesus. No ministério não negocia a tua primogenitura.
Ló negociou a primogenitura ministerial. Abraão foi o portador da bênção. Abraão era o portal. Abraão era o pai de Ló, porque o pai de Ló biológico morreu e era irmão de Abraão. Então Abraão assume a paternidade. Deus espera o pai de Abraão morrer para poder ele continuar a peregrinação para a terra prometida. Mas Ló foi com ele porque Ló era como um filho. Mas Ló prosperou tanto debaixo da bênção do seu pai Abraão, que os seus pastores disseram: olha, está tendo um problema ministerial. O seu setor cresceu tanto que já compete com a região do teu pai. Era para Ló chegar a dizer assim: meu pai, eu quero te entregar tudo, dê destino, porque essas muitas ovelhas, esses muitos pastores só existem porque o Senhor existe na minha vida. Seja fiel à sua paternidade. Igrejas que só estão pregando liderança me preocupa, porque liderança não vai entender a palavra do Pai que diz: vocês vão fazer obras maiores. Porque paternidade não se mede por números e por resultados, mas por uma identidade, por uma cobertura. Ló deveria ter escolhido Abraão, mas ele escolheu os carvalhais de Mamre. Mas naquela terra frondosa era Sodoma e Gomorra. Terras frondosas sem a proteção de um pai são ambientes de morte, de prostituição, de promiscuidade. Filho pródigo no Novo Testamento, ele pega as posses porque ele acha que pode administrar melhor que o pai. E aquela provisão do pai, sem a manto do pai, é destruída por um filho sem a cobertura. Quando ele volta, o pai continua rico, e o pai o alimenta e o veste de nobreza e de prosperidade. O segredo não é a herança, o segredo é o pai que pode te dar a bênção da herança. Diga comigo: eu preciso honrar a minha primogenitura na santidade. José recebeu um convite tentador. A mulher de seu senhor olha para ele e diz: deita-te comigo. Teu patrão foi trabalhar, só volta daqui a alguns dias. Ele disse: não, o meu patrão me deu governo sobre tudo, menos sobre a senhora. Ela parte para cima dele, você sabe a história. Ele foge, ela rasga a roupa dele. Ele é preso, ele é humilhado, mas ele foi fiel à primogenitura da santidade. A santidade, a primogenitura, é quando nós não usurpamos o que não é nosso. Ele honrou Potifar, o seu senhor, não tocando naquilo que o Senhor disse para não tocar. Nós precisamos honrar a primogenitura com Jesus, não tocando nos limites que Ele diz. A Bíblia diz: não remova os limites antigos. Se Jesus, através da sua palavra, da Bíblia, diz para você: não toque, não toque. Se Ele diz: não faça, não faça. Não tenha medo do cárcere, não tenha medo das consequências, porque naquele cárcere Deus era com José, e naquele cárcere ele interpreta o sonho, e a revelação de quem ele era entra no palácio de Faraó,
E daquele cárcere ele sai, vira governador, e vira o segundo, e próprio faraó diz: ele é maior do que eu em tudo, menos no governo. Eu tenho o anel, mas o resto, procure José. A primogenitura nos ensina a padecer por amor a Cristo. Porque muitos, por não suportar, aceitam os atalhos dos pratos de lentilhas, mas depois ficam perdidos, porque só quem produz identidade é o Pai. Existem muitos cristãos, existem muitas igrejas que perderam a identidade do céu. Laodiceia, você se acha rico, abastado, autossuficiente, mas para nós no céu você é pobre, miserável, cego e nu. Volta Laodiceia, volta a se vestir das vestes brancas lavadas no sangue, volta a se ungir com um colírio, volte a comprar o ouro refinado no fogo. Quando nós entendemos a primogenitura, nós nos movemos para os filhos. Nós não vamos desfalecer, nós não vamos entregar os pontos, nós não vamos comer os pratos de lentilhas. Nós vamos restaurar as brechas e, como o apóstolo Paulo diz, não que eu tenha chegado, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. A primogenitura nos fará entender a tribulação por amor de Cristo. Pedro diz: tende por motivo de honra quando forem injuriados, presos, agredidos por amor de Jesus Cristo. A primogenitura nos fará lembrar que existem outros irmãos e filhos de Deus que precisam ser gerados e cuidados por nós. A primogenitura nos fará olhar para o Pai, olhar para o céu, buscar as coisas do alto, o reino, entender que existe inferno, que existe salvação, que existe juízo eterno, e que somente o Evangelho pode mudar a eternidade na vida de muitas pessoas. Hoje, nesse seminário de paternidade, com tudo que Deus tem liberado, tudo que Deus vai liberar, porque um portal se abriu neste lugar e não se fechará. A casa de Isabel foi estabelecida. Precisamos de homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras, que digam não aos pratos de lentilha e que não negociem a primogenitura, tomando de volta. O Senhor faz nova todas as coisas. Porque a operação dos dons, a operação do profético, do sobrenatural, quando não tem a primogenitura como nascente, é uma idolatria, é um mercado. Mas quando Deus encontra filhos que se arrolam no rol da igreja dos primogênitos, eu termino lembrando de uma pregação que eu ouvi um trecho de um pastor aqui de Minas, o reverendo Jeremias, que ele estava na Coreia do Sul, num grande clamor no estádio, e uma jovem gritava, chorava, clamava, e ele foi atraído àquele ambiente espiritual, e ele pediu para o tradutor dizer: traduz para mim, por favor, o que ela está falando. E ele ficou perto, e ele começou a traduzir emocionado: pastor, ela está dizendo, Senhor,
Se o Senhor precisar de mim, que eu morra para ganhar 5 almas para Jesus, 4 almas para Jesus, eu morrerei satisfeita. Quando a Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, dos heróis da fé, homens e mulheres que o mundo não era digno, foram homens que não brigaram com Deus, porque não viram as promessas se cumprirem, mas deram a vida por elas, porque eles entenderam, como primogênitos, que eles estavam construindo para uma próxima geração. Eu quero terminar esse momento rogando as orações dos santos, mas levantando hoje um alistamento de homens, mulheres, jovens, senhores, senhoras, que querem, a partir de hoje, tomar posse da primogenitura, dizer não ao prato de lentilha, não o prato do pecado, mas de uma vida cristã, que só pensa nesses 70, 80, 90, 100 anos, que responde, que reclama, que murmura quando as coisas não dão certo para nós, mas uma igreja que vai voltar a dizer: Senhor, se eu estou passando isso para deixar um legado para a próxima geração, muito obrigado, Jesus. Eu não quero viver um evangelho para mim mesmo, eu quero viver o evangelho que possa levar uma conexão geracional. Eu quero ser primogênito de filhos que o Senhor vai ganhar através de mim. Se você quer arrolar o teu nome na igreja dos primogênitos e não ser do modelo de Esaú, que só pensa nas suas necessidades e grita quando elas não são supridas, eu queria que você ficasse de pé. Talvez você tenha vindo uma expectativa de um manto, de um xereguedé, mas eu quero te dizer que eu vejo uma espada muito fina cortando precisas raízes, podando a árvore do corpo de Cristo, para que hajam decisões não apenas para esse momento, mas para o futuro que os céus têm liberado para esta casa de paternidade, para o futuro de Belo Horizonte, para o futuro de Minas Gerais, para o futuro do Brasil, para o futuro nosso na Bahia. Nós precisamos de vocês. Quando uma igreja, quando você, igreja, decide ser primogênito, Deus pode te engravidar de filhos, de irmãos. Deus vai te conectar aos seus pastores para dizer: olha, eu vou continuar o teu legado. Eu não vou ficar promovendo o meu nome, eu vou promover o nome de Jesus que você está promovendo. Como Salomão, eu não vou ficar ofertando para ganhar as minhas terras, as minhas riquezas, mas eu quero que o céu me capacite para honrar o reinado de meu Pai, que eu vou continuar. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos nos movendo, mas nós não podemos nos mover pelas nossas necessidades. Aí mesmo onde você está, em pé, sentado, você pode tomar essa decisão hoje. Dizer: Senhor, minha casa, meu casamento, a minha condição de pai biológico, a minha condição de líder, a minha condição de empresário, de estudante, tudo que eu tenho tocado, todas as esferas, tudo que eu sou, Senhor, eu quero te pedir perdão naquilo que eu me movi como Esaú, uma busca desenfreada por prato de lentilhas, uma busca desenfreada, as ofertas, os presentes que eu dei com expectativas terrenas. Eu quero, Senhor, me mover pelo reino. Eu quero preparar o reino para a próxima geração. Eu quero ser preparado para estar, Pai, preparado para cuidar dos irmãos,
daqueles que eu vou ganhar para Jesus, daqueles que o meu irmão vai ganhar para Jesus. Eu não vou ter orgulho de dizer, não, eu só vou cuidar de quem eu ganho. Não, eu vou dizer para aquele irmão que está ganhando, cara, eu quero te ajudar, deixa eu lavar os pés deles com você. Eu estou aqui porque aqui é ambiente que eu posso desenvolver a minha primogenitura. Eu estou aqui pregando e me gastando, e é um presente, porque eu posso hoje sair da zona do egoísmo e olhar e dizer, Senhor, eu quero fazer parte da história do céu em Belo Horizonte. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder contribuir com o céu, com o avanço do céu na tua vida, meu irmão. Obrigado. Eu só estou aqui porque alguém decidiu ser primogênito, cara. Eu só estou aqui porque alguém decidiu ser primogênito e gastar a vida dele para me salvar, para me discipular, para me treinar, para chorar, para interceder. Um dia eu olhei para homens que pregavam, para homens que me ensinaram no seminário com 80 anos, dizendo, eu estou abrindo uma igreja, eu já sou pastor jubilado, mas estou abrindo uma congregação. Homens que disseram que quando se converteram no interior da Bahia foram expulsos de casa, que quando pregavam nas praças eram alvos de pedra, de cuspes, igrejas que eram queimadas no interior da nossa Bahia. E aqueles homens dando aula, eu chorava e dizia, Deus, eu quero isso, Senhor. Por isso eu estou aqui, que eu contribua 1% na tua história, cara. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero te ver aqui em Belo Horizonte. Eu quero te abraçar daqui a um tempo e vou dizer, cara, apóstolo, eu tomei uma decisão naquele seminário. Eu virei um primogênito e assumi a minha identidade. Eu persigo Cristo e o Evangelho como Eliseu perseguiu Elias. Eu não negocio como Esaú negocia. E hoje eu estou gerando Cristo na vida dos meus irmãos. Vamos adorar ao Rei, ao primogênito de toda a criação. Faça essa aliança com Ele agora, é você e eles. Deixe Ele falar contigo. Deixe Ele mostrar onde você de repente agiu como Esaú. E você vai dizer, Senhor, eu devolvo o prato de lentilha hoje. Eu te peço perdão, Senhor. Eu estou devolvendo o prato de lentilha. Ambientes da minha vida que eu negociei, Senhor. Atalhos que eu tomei, Senhor, eu quero te pedir perdão. Adore, vamos adorar. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem
fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama a terra. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez. A mente de primogênitos vai fluir em você. O céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu. Vem cumprir aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer essa coroação. Fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. Voz-me, primogênito Deus. Viva-nos. Cuidar dos negócios do céu na terra. Vem fazer. Honrando o nome do Senhor. Cuidar dos meus irmãos e dos meus pais. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o seu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar. Oh,
O que a história nunca viu vem cumprir. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu vai cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. E com caramba de pessoa em Deus. Talvez o mais improvável. Aquele menino que o pai não quis conhecer, que a mãe deixou e foi em busca de outros caminhos. Mas eu nunca abri mão do que o Senhor tinha me dado de primogênito. O Senhor me trouxe para essa casa, o Senhor me elegeu. E hoje, sobre a palavra do apóstolo Eduardo, eu quero declarar paternidade sobre vocês. Eu declaro que as lacunas de paternidade serão tampadas e curadas nessa noite em nome de Jesus. Você vai sentir o fluir e a cobertura de uma mão que sempre haverá sobre vocês. Eu ouvi essa palavra profética e eu quero declarar a mesma paternidade que o pastor ele tem dedicado à minha vida, vocês receberão. Vocês vão começar a honrar os seus pais, honrar os seus pais biológicos, seus pais espirituais. E a bênção que foi derramada sobre mim será derramada sobre vocês. A terra vai conhecer a história de um candidato a divã a um grande homem e mulher de Deus. A incubadora pode ser a caverna de Adulão. Improváveis, aqueles que deviam, mas nessa noite Deus vai te fazer pai de multidões. Pais que sabem tolerar a fraqueza dos filhos, que sabem entender a infantilidade na hora certa e fora da hora certa. Eu quero declarar que o ambiente que foi criado para você, talvez você precise de um colo, talvez é apenas de uma direção. Mas eu quero declarar sobre a sua vida. A paternidade está coberta sobre você. A Igreja Batista da Paz tem pais. Pais que querem cuidar de vocês e enviar pelas nações. Pai que quer fazer em vocês raiz profunda e asas. Nem que seja para isso, gaste o tempo na correção, no amor, no retorno. Mas quer que vocês sejam maiores, melhores e que possam avançar em nome de Jesus.
Nós vamos sair dos lugares normais e vamos andar em direção ao Pai que nunca nos faltou, o Pai que nunca nos deixou. Senhor, eu declaro, Pai, como o Senhor cuidou de mim, Senhor, todos esses anos, Pai, como o Senhor tem cuidado agora, Senhor, eu quero declarar, Senhor, abra os olhos dos filhos, ó Pai. Abra os olhos dos filhos, ó Pai. Que hoje, Senhor, essa palavra de primogenitura, Senhor, possa estar no nosso coração. Que nós não possamos trocar, Senhor, o nosso lugar de honra na presença do nosso Pai pelo prato de sentimentos desgovernados, ó Pai. Pelo prato, Senhor, de sucessos que ainda não chegaram a hora. De presença, Senhor, de lugar que ainda não é o nosso, Pai. Pai, nós não possamos trocar, Senhor, o lugar de primogenitura, Senhor, pelo ciúme do outro irmão, pela vontade de ser aquele que ainda não somos, Pai. Nos guarda, Senhor, no lugar que o Senhor nos chamou, Pai. Senhor, nos faz, Senhor, filhos, ó Pai, para guardar, Senhor, o tempo certo da bênção do Pai sobre nós. Jacó deixou a casa do seu pai. Ele tinha a bênção, mas ele não tinha honra. Ele deixou a casa do pai abençoado, mas ele foi embora daquele lugar sem honra, Pai. Senhor, nós não permitimos sair desse lugar hoje, Pai, sem a Tua bênção e sem a Tua honra, Pai. Sermos honrados pelo Senhor, Pai, porque o Senhor vai falar o nosso nome. O Senhor vai falar o nosso nome. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, Pai. Mesmo que para isso, Senhor, precisamos nos corrigir, Pai. Andar de novo por caminhos que deixamos, Pai. Voltar atrás, Senhor, repassar nos checkpoints, ó Deus, retomar o caminho, Senhor, a rota que o Senhor fez para nós. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está fazendo aqui muitos filhos. Eu sei que o Senhor está criando pais aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor está mudando destino, Senhor. O Senhor está dando asas, ó Pai, para alguns filhos aqui, Senhor. Nós possamos retomar, Senhor. Nós somos a casa de Isabel, Senhor. Na casa de Isabel, Senhor, o sacerdote ainda é Zacarias, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Eu sei o que o Senhor está fazendo aqui, Pai. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o desfeito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Pode ser hoje, pode ser agora. Clame o Senhor. O apóstolo diz que Ló saiu da casa de Abraão porque o rebanho era grande demais. O rebanho era grande demais. Não dava para andar com o pai porque o rebanho era grande demais. Mas no dia que ele saiu de Sodoma, tomado pela mão, o anjo diz: não olha para trás. Nada ele levou. Onde estava o rebanho grande? Cadê o rebanho? Cadê o rebanho de Ló? Ai, tia Marcela, né? Você entendeu o que é primogenitura? Você entendeu que primogenitura é a capacidade de dizer não para nós? Embora Jacó tenha agido muitas vezes mal, mas ele lutou com todas as forças. Eu quero. Se este é o lugar da bênção, é nele que eu quero estar. Se este é o lugar do abençoado, é nele que eu quero estar. Lutou com Deus, lutou com os homens, lutou. Talvez alguém pode pensar, mas então ele queria uma herança maior. Não.
A herança ficou toda com Esaú. Ele volta e entrega presentes para Esaú. Só queria a bênção. A bênção. Achar que você que tinha. Mas qual é o preço que a gente está disposto a pagar para ser? Não para ter, mas para ser. Não é a saque bancário. Porque alguém pode pôr um crachá em você, mas a identidade está atrás do crachá. Aleluia. É por isso que Jesus vai te dar um nome que ninguém sabe, porque não importa os outros saberem. A identidade é para você, não é um nome para exibir. Olha, magia que magumbanais de gás. Tá aqui é magaço de gás. Não importa o nome do outro, importa o seu. Importa o seu nome. Ela me amou sobre escabicado. Mas Deus quer restaurar. Quer restaurar. Sabe para que a gente precisa de primogenitura? Para entrar na presença do Pai. Jacó entrou usando o nome que não era dele. Sabe o que é para que a gente quer primogenitura? Para ter a mão do Pai na cabeça da gente. O que é a primogenitura? É a porta. Quando está aberta, a mão do Pai fica na cabeça da gente. Foi só Jacó que entendeu isso, não. Isaac também entendeu. Pai, não sobrou nada para mim. Ele disse: dei para o seu irmão. Mas Deus te fez congregação de primogênitos. Você não tem mais que lutar com seu irmão. Você não tem mais que competir. A porta está aberta, o acesso está aberto. A mão do Pai está desejoso de te abençoar. Só dá para perder a primogenitura para você mesmo. Não tem ninguém para te tomar. A única pessoa que pode fazer você perder a primogenitura é seu apetite. É o aqui e o agora. Me dá um prato de sopa. Me dá uma vida fora do propósito. Me deixa viver para o meu prazer, para o meu apetite, para o meu instinto. Se você quiser mais do que saciar a sua fome, se você quiser, eu quero estar debaixo das mãos do Pai. Não vai ser sem preço. E se você quiser, você pode dizer: eu quero estar debaixo das mãos do Pai. Eu não tenho que tomar de ninguém, eu não tenho que comprar de ninguém, porque a primícia dos que dormem ressuscitou. A ser a primícia dos que dormem, ele teve que morrer para ser o primeiro a ressuscitar, para nos estabelecer como primogênitos. Diga: eu recebo a primogenitura e eu tomo posse para acessar a presença do Pai. Eu quero as tuas mãos, Senhor. Eu quero as tuas mãos, Pai, sobre a minha cabeça, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Acha um pai perto de você. Acha um pai espiritual e dá um abraço dele. Acha um pai perto de você. Acha um pai. Acha um pai. Dá um abraço dele. Acha um pai. Acha um pai aí, uma mãe. Dá um abraço. Pai espiritual, dizer: eu estou precisando de uma mão sobre a minha cabeça. Cai no chão.